Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou Rafael Amaral e essa é minha amiga Giovana Fernandes. E nós somos protagonistas do podcast Conexões que Transformam. Hoje nós trouxemos uma convidada que já tem semanas, meses, atrás na agenda dela, né? Seguindo a agenda dela, pessoal. Mas graças a Deus conseguimos. E você que quer aprender um pouco mais sobre o tempo, né? Gestão de tempo, né? Esse podcast é para você. Deixar com a Giovana agora apresentar a nossa convidada. Oi, meus queridos, mais uma vez o podcast Conexões que Transformam. Um prazer estar aqui com vocês hoje. E essa convidada, como a gente falou, a gente estava, né, na agenda dela, tentando um horário com a Silvia Souto. Ela é mentora de produtividade, palestrante e empresária com atuação nacional, ajuda mulheres a organizarem suas rotinas com leveza e alta performance, é referência em Palmas e já impactou milhares de profissionais com seus treinamentos. Seus programas unem estratégia, propósito e bem-estar. Ensina como dominar o tempo sem sacrificar a vida pessoal. A gente precisa disso, por favor. E os seus resultados. Ela é conhecida por uma abordagem prática, humana e acessível. O seu foco é transformar as rotinas em fontes de crescimento e realização. Silvia, é um prazer estar com você aqui hoje. Muito obrigada. Muito obrigada, Rafael. Muito obrigada, Giovana. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Que bom que deu certo. Sim, bom. E vai ser uma conversa muito gostosa, compartilhar um pouco sobre como gerir o tempo de forma eficiente. Eu amo falar sobre esse assunto. É algo que eu estudo, que eu ensino para os meus mentorados, então eu gosto muito de compartilhar o que eu tenho vivido, o que outras pessoas têm vivido também, e que a gente possa alcançar várias outras pessoas para que possam mudar as suas vidas através de uma boa gestão de tempo. Silvia, como é de costume no nosso podcast, a gente sempre gosta de conhecer um pouco da história do nosso convidado. Conte pra gente, Silvia, um pouco da sua história. Perfeito, vamos lá. Eu sou Silvia Souto e eu gosto de falar assim que além de todos os papéis e funções que eu desempenho, como várias outras mulheres, como o Rafael também, que é homem, a gente fala muito da mulher, que é multifunções, multitarefas, mas o homem também, ele desempenha várias funções. Então eu sou pastora, além de empresária também. Eu sou casada, tenho 2 filhos, o Rafael, então o xará já do Rafael aqui, a Elis, que tem 8 anos, o Rafael tem 10, a Elis tem 8 anos, e fui durante 10 anos da minha vida professora universitária. E foi lá como professora universitária que eu comecei a entender mais sobre esse mundo da produtividade, gestão de tempo, fui coordenadora de curso de graduação, dei aula em mais de 8 cursos de graduação, então pude lidar com vários profissionais. Que pânico, peraí. 8 cursos de graduação ao mesmo tempo. Gerindo aquela loucura. Exatamente, então lidando com vários perfis diferentes, então eu lidava pela manhã com o aluno da medicina, à noite eu lidava com o aluno da agronomia. Sem contar os professores. Sem contar todos os professores, os meus pares, superiores e enfim, as pessoas que eu lidava ali. Então, durante 10 anos da minha vida eu fui professora universitária e coordenei curso de graduação e aí foi a partir dessa minha jornada no corporativo que eu transicionei a minha carreira até chegar o momento em que eu abri a minha própria empresa de treinamentos, mentorias e palestras sobre gestão de tempo e produtividade. Afunilei para chegar nessa parte da produtividade. Silvia, então me conta, a paixão por gestão de tempo, ela surgiu de uma necessidade. O que acontece? Eu sempre falo assim que é interessante porque as pessoas sempre esperam que eu conte assim, nossa, porque eu era uma pessoa desorganizada e teve um dia que aconteceu. Mas eu nunca fui desorganizada. Eu sempre fui uma pessoa organizada. Por quê? Eu sempre fui uma pessoa organizada porque eu não tive uma base familiar para que me desse o que eu precisava. Então eu tive que trabalhar a partir dos meus 15 anos, eu tive que sair cedo de casa, os meus pais não tinham condição de me sustentar. Então, durante a faculdade, eu tinha que trabalhar durante o dia e estudar durante a noite. Quando eu fiz o mestrado, eu tinha que trabalhar durante o dia e tinha que fazer o mestrado à noite. Então, o tempo todo, desde o meu ensino médio, faculdade e mestrado, eu tive que conciliar as múltiplas funções que eu desempenhava. Lá no ensino médio ainda, quando eu fazia o técnico do ensino médio, que era o dia todo, à noite, quando eu chegava, às vezes eu ainda tinha que ajudar meu pai ainda num pequeno negócio que ele tinha na cidade. Então, o que acontece? Ou eu era uma pessoa organizada para conseguir dar conta de tudo, ou provavelmente eu não estaria aqui fazendo esse podcast com vocês. Então foi a organização que te trouxe aonde você está. Então foi a organização, lógico, né, gente? Eu falo assim, em primeiro lugar foi Deus que me colocou onde eu tô. Mas quando eu falo de competência e habilidade,
comportamental, o que me fez chegar onde eu estou aqui foi a organização, sem dúvidas, organização e planejamento. Sim, a gente já até brincou aqui um pouquinho antes que seu perfil é auto-C, né? Conforme e tal. Eu vejo que muitos perfis têm habilidades, competências e dificuldades que os outros não têm. Você acredita que por você ser um auto-C, é mais fácil ter esse controle de tempo ou não? Não, eu gostaria que fosse, mas não é. E eu atendo muitos mentorados que, para quem não sabe, gente, o que é um auto-C, uma pessoa que é conforme, que é um perfil comportamental. Eu atendo muitos auto-C que são totalmente desorganizados. E porque são desorganizados, aumenta o nível de sofrimento. De frustração. De frustração, de não conseguir e tal. Então, o que acontece? Eu falo assim que eu gosto muito. Por que eu trabalho com organização e planejamento? Porque tanto organização e planejamento, eles são competências e não talentos. Talentos, habilidades natas que a gente desenvolve naturalmente. Competência, eu posso desenvolver sempre que necessário e eu desenvolvo ao longo da vida. Então, a competência, a organização e o planejamento, ela é uma competência. Lógico, eu amo planilha, então fica mais fácil para mim preencher uma planilha. E eu brinco assim, como que você procrastina, né? Porque a gente sabe que todo mundo procrastina. Por exemplo, para mim, preencher planilha é um sufoco. Já para mim, eu procrastino alimentando planilha. Nossa, quando eu tô muito estressada... eu vou dizer... Meu Deus. Quando eu tô muito estressada, assim, e eu não tô sentindo que as coisas não estão andando, o que eu faço? Eu vou alimentar planilha de dados, números, indicadores. Aí você sente sua vida entrando no eixo. Aí eu sinto minha vida entrando no eixo, e aí minha mente, ela acaba liberando para as outras atividades. Por exemplo, para mim é mais difícil gravar um vídeo. Porque, apesar de ter sido professora universitária durante 10 anos, ser palestrante, ser pastora, ser treinadora, eu tenho um perfil mais tímido. Então, não sou aquela pessoa expansiva que chega no lugar e que abre a câmera. Pois não parece. Não parece. Não parece. Se ela não é essa pessoa, ela tem treinado muito, o treinamento faz diferença. O treinamento faz diferença, que aí você vai desenvolvendo a competência da sociabilidade, relacionamento pessoal, a comunicação. Por isso que eu falo que nós, como profissionais, nós temos que entender aqui quais são as competências que são importantes. Sim. E aqui eu já me sinto, né, segura no ambiente, que o conforme ele precisa disso, né? Sim. Então, se torna mais fácil algumas atividades, não significa que não é possível para a pessoa que não é. Isso mesmo. Assim, eu acho que muitos de casa estão pensando isso também, que é o seguinte, às vezes, eu mesmo tenho isso, eu acho que eu vou perder tempo preenchendo uma planilha, colocando coisa na agenda, do que ir lá e agir, ou deixar... Você é um dominante. Não, eu sou um auto-S. Auto-S. Estável. Isso mesmo. O que acontece? Isso é muito comum, não se preocupa, nem fique frustrado por isso, porque é o mais comum do que a gente imagina. O mais comum das pessoas é para falar assim, nossa, eu vou parar para escrever, enquanto isso eu já fui e voltei 2 vezes. É isso mesmo. Essa é a mente. Só que o problema é você ficar indo e voltando 2 vezes. Enquanto você poderia só ir, saber exatamente o que você teria que fazer e dali você ir para o próximo nível. Como você não para planejar, você fica indo e voltando. Entendi. E é um padrão mental que às vezes a gente não observa. Nossa, enquanto eu vou parar para planejar, eu já fui e voltei 2 vezes. Voltou por quê? Se você está querendo crescer. Então você não tem que voltar, você tem que ir. Continuar indo. Engraçado, na época que eu estava firme na advocacia, assim, bem intensa ao longo de muitos anos, e a agenda cheia, né, de audiência, atendimento de cliente, videochamada, enfim. Nada me dava mais prazer, Rafa, do que colocar um check naquilo que eu fiz. Eu tinha agenda cheia, né, das 8 às 18 e pós também, porque à noite a gente sempre continua. Sim. Dar o check na agenda me dava prazer e uma sensação de alívio. Eu acho que é uma sensação de cumprir um dever, uma fase, né? O que acontece? O nosso cérebro, ele precisa de recompensa. Então, quando você marca a atividade, você manda uma recompensa, uma comunicação para o seu cérebro. Então, te dá aquela sensação, nossa, gera endorfina, dopamina, porque é a sensação do prazer. Poxa, terminei essa atividade. Próxima. Próximo. Assim como não fazer atividade, ela te gera também um ciclo de frustração. Então, por que muitas pessoas, às vezes, têm essa sensação de nossa, eu vou parar para planejar, eu estou perdendo tempo. Só que quando você para planejar, você é mais assertivo na sua saída.
Vamos pensar assim, ó, o planejamento é como se fosse um mapa. Primeiro, onde eu quero chegar? Certo. Nossa, então eu quero chegar e Ponto quero aumentar em 30% o meu faturamento, vamos pensar. Então eu sei que onde eu quero chegar, aumentar 30%. O que eu preciso fazer para chegar nesses 30%? O planejamento, ele me dá esse caminho. Eu sei que eu vou sair daqui, vou pegar a rotatória, vou dar a volta até chegar no meu lugar. Quando eu não faço o planejamento, eu tenho a sensação de saída rápida, mas eu tenho mais retrabalho no meio do caminho. Sim. Que ao invés de definir qual é o passo a passo, eu vou definindo ao longo do caminho. E aí, como você vai definindo ao longo do caminho, quem não planeja tem muito retrabalho. Sim. E se você tem retrabalho, significa que você gasta mais dinheiro, mais tempo, mais energia, mais recursos. Entendi. Então, é uma ilusão que a gente tem, porque o ser humano é imediatista. Isso. Nossa, quero pra ontem. Já pensei, assim, pensei ontem, fiz antes de ontem. Então, o planejamento, pelo contrário, ele aumenta a possibilidade de efetividade dos meus resultados. Assim, não fazendo advogado do diabo, mas ainda já assim, fazendo, às vezes eu tenho a impressão de ser o seguinte: não, eu vou planejar sair do ponto A, ponto B, seguir, rotatório e tal. Só que não dá nada do que eu planejei. Por que eu planejei se não resolveu nada? Perfeito, adoro isso. E eu sou muito questionada, gente. Pra que eu vou planejar ser cheio de imprevistos? Sim. Mas é justamente para antecipar alguns imprevistos. Ou você vai antecipar algum imprevisto, ou quanto mais organizado você tiver e mais planejamento você tem, melhor você vai saber lidar com o imprevisto. Então, quando você chegar diante do imprevisto, você não precisa desistir. Quando você chegar diante do imprevisto, você não precisa voltar. Nem recuar, você tem que contornar o imprevisto e continuar na rota. Você vai só ajustar a sua rota, vai entender, você vai estar pronto para aquilo e vai seguir em direção ao seu objetivo. Porque ajustar a rota faz parte do nosso processo. Da vida, né? Inclusive, ontem mesmo eu estava dando um treinamento para os meus mentorados, e aí eu gosto sempre, eu falo assim, que o meu espírito de professora universitária, né? Sempre presente. Sempre que presente. Então, eu sempre gostei de dividir o meu ano em 2 semestres. 2025/1. Ela contou isso numa palestra dela, gente, muito interessante, presta atenção. E 2025/2. Então eu sei o que eu quero durante esse ano em termos de negócio, de crescimento, de desenvolvimento pessoal para minha casa. Mas é importante a gente entender, ok, eu sei o que eu quero para o ano e para os primeiros 6 meses. Então, trabalhar com os 6 meses é mais fácil. Mais palpável, né? Principalmente na nossa cultura, que as pessoas têm dificuldade com objetivos de longo prazo. Sim. Então, ok, cheguei aqui nos 6 meses, o que deu certo? O que não deu certo? Com o que eu gastei energia nos 6 primeiros meses do ano e que não me geraram resultado? Porque isso é importante. Aí você altera a rota para os próximos. Aí eu ajusto a rota. Então, para os próximos 6 meses, o que eu preciso ainda fazer para chegar aos meus objetivos? O que eu já alcancei? O que eu ainda não alcancei? E o que eu preciso ajustar? Gente, quando a gente pensa assim em um ano às vezes parece muito, às vezes parece pouco, depende do processo de cada um. Mas quando você pensa em um ano ele são 365 dias, sim. Ok? É muito fácil a gente se perder ao longo dessa jornada. Sim. E um ano, um objetivo que você definiu lá em janeiro, pode não fazer mais sentido agora em julho. Exatamente. E aí é onde às vezes as pessoas se confundem teimosia com persistência. Tá vendo que aquilo não tá dando certo, tá drenando a sua energia, tá drenando o seu dinheiro, mas só porque você definiu o que você queria, você persiste naquilo. E na verdade não é persistência. E se for por outro lado, qualquer coisa faz mudar de rota? Aí nesse caso é o problema da inconstância. O que faz uma pessoa mudar de rota por qualquer coisa? É clareza do que realmente ela quer. Ela tem só um sonho, ela não tem um objetivo. Porque o sonho, ele é muito vulnerável. Nossa, qual que é o meu sonho? Nossa, meu sonho é faturar 1 milhão. A pessoa está faturando 10 mil. Em um ano, é possível? E aí entra todas as questões das métricas ali. Silvia, nessa sua construção, nesse seu planejamento, que obviamente envolve o aspecto profissional, imagino que envolve o aspecto familiar também, o aspecto, né, pessoal. Sim. A sua família constrói esse planejamento anual, semestral com vocês? Sim, com certeza. Conta pra gente como é que funciona. Então, a gente tem vou deixar aqui empresa/palestrante, e a gente tem o planejamento da nossa casa, né? Então, eu como mãe tenho os meus objetivos em relação aos meus filhos, porque eu falo assim, nasce uma mãe, nasce uma culpada, né? Claro. de conciliar as múltiplas jornadas ali. Então, quais são os meus objetivos nesse ano para os meus filhos? A mãe sempre quer mais tempo de qualidade, brincar com os filhos, viagem.
E eu gosto muito de pensar em termos de formação de caráter, né? Sim, sim. Quais são os caráteres? O que é que eu preciso que seja Desenvolvido esse ano, né? Exatamente. Então, a gente desenvolve como família, cada um dos meninos tem as suas metas individuais, e nós, como casais, temos metas para o nosso casamento e metas como pais. Então, como legal. família. Então, esse ano a gente estabeleceu que os meninos não usariam o celular durante a semana, em hipótese alguma, e no final de semana eles poderiam usar, que eles jogam, né? No final de semana, 1 hora. Meta. Não, que desafio. Que desafio. Que desafio. Exatamente. E aí eles, com a idade deles, um tem 8 anos, outro tem 10 anos, a gente faz as metas financeiras e as metas também de desenvolvimento, leitura de livro, devocional. Então, é aquele momento onde eles também podem construir as suas próprias metas, Exatamente. sentir dono do seu próprio tempo. Então os meninos estão voltando agora, então amanhã já começa as aulas, né? Uhum. E aí a Elis, que é minha filha de 8 anos, falou: mãe, já monta a nossa agenda, o calendário, pra gente saber exatamente a rotina, o que é que nós vamos fazer. Então, no caso deles, que aí eles não têm acesso ao celular, eu faço impresso, então toda semana eu imprimo para eles lá o que é que eles vão fazer. E como a gente As atividades diárias. As atividades diárias, a hora que vai acordar, o dia que tem inglês, o dia que tem música, os horários da escola, quais são as atividades que tem para entregar, tudo isso eu faço no calendário semanal. Igual eu planejo a minha semana, eu planejo individualmente com eles também. Ensinando uma rotina, ensinando um hábito para os meninos desde pequeno. Às vezes eu acho que eles são até mais chatos do que eu. Eu falo: não, de férias. Ai, mãe, o que vai ser? Eu falei: gente, de férias? Relaxa, momento de vácuo na cabeça. Mas é importante, eu acredito que isso vai ajudar muito na base profissional deles. Com certeza. Assim, o que eu vejo? Eu sempre falo meta, objetivo e tal. Que conselho você daria para quem que não tem esse costume? O que você fala para esse pessoal? Eu acho que a coisa mais importante é descomplicar essa questão de meta. Às vezes, quando eu falo assim, planejamento, a pessoa já visualiza na mente dela, tipo assim, um monte de planilhas. Gente, é uma folha A4, vou pegar emprestado aqui. Nosso roteiro é uma folha A4 que você pode escrever o que eu quero para minha vida pessoal. Nossa, então eu quero emagrecer 10 quilos, que é a meta universal. Né? Você lê o planejamento? Não acredito, gente. Vocês deram o planejamento para ela? É emagrecer 10 quilos. Nossa, financeiro. Nossa, gente, ano passado eu não fiz nenhuma reserva financeira. Deixa eu colocar 50 reais por mês na minha poupança. Ou poupança ou investir, né? Então, são pequenas coisas que você pode escrever para você olhar e te nortear durante o... então eu sei que eu não posso gastar todo o meu dinheiro durante o mês, porque eu coloquei como meta que eu iria guardar 50 reais. Nossa, eu não preciso comer toda a comida do mundo e todos os morangos do amor, porque eu coloquei que eu ia emagrecer 10 quilos. Então, o que a meta, ela te ajuda? Ela te ajuda a alinhar a tua ação com aquilo que você quer. Porque o que eu percebo, principalmente quando as pessoas entram num ciclo de frustrações? Elas querem muito algo, mas as ações delas na semana, o comportamento, os hábitos... não são condizentes. Eles estão totalmente desalinhados com aquilo que ela quer. Então, a meta, ela te dá essa direção. E ela alinha o teu caminho. Ou seja, as minhas ações, elas precisam estar alinhadas às minhas metas. E facilita ela estar visual? Na sua geladeira, no seu quarto, no seu espelho? Com certeza. Não adianta você escrever um objetivo, você colocar dentro da gaveta e nunca mais olhar. Ou dentro da agenda e ali ficar. Ou o que muitas pessoas fazem. Às vezes as pessoas, elas anotam ou colocam no bloco de notas e nunca mais revisita. Meta e objetivo, você tem que olhar para ele todo dia ou toda semana. Eu não olho as minhas metas todo dia, mas eu olho uma vez na semana. Então, eu faço planejamento da semana e aí eu uso um aplicativo chamado Trello. O Trello é excelente, porque aí você coloca lá quais são suas metas pessoais, profissionais, meta como mãe, como pastora, como esposa, viu, mulheres? Não pode esquecer da meta como esposa, não. Cria atividades que você tem que desenvolver. Atividades, exatamente. Então, na verdade, no Trello eu coloco só quais são as metas para cada área. E aí, durante a semana, eu olho lá, nossa, eu coloquei que eu quero ter mais tempo de qualidade com os meus filhos. Então, essa semana eu vou bloquear a agenda na segunda-feira, vai ser o dia da família. Então, aí nesse dia não tem celular em casa dos pais, né? Que a gente também, né? Que a gente restringe o celular dos filhos, mas também esquece seu tá full, exatamente, tá full time. E aí, então essa semana, segunda-feira, nós vamos fazer uma tarde não, né, gente? Uma noite de filmes. Faz pipoca e tal.
2 horas, 3 horas que você tem tempo de qualidade, já é muito bom. Ah, nossa, eu coloquei lá que eu ia fazer uma reserva de R$ 50 por mês. Nossa, percebi que tem 2 meses que eu não faço. Então, a meta bem definida, o objetivo bem definido, ele sempre está te trazendo para o trilho daquilo que você quer. Senão você vai chegar lá no final do ano, você fala, nossa, eu queria ter feito, queria. Então, eu falo assim, ficou só na querência e não caminha em direção, porque as escolhas precisam ser semanais. Entendi. Então, no caso, Silvia, é muito mais uma questão de pessoal do que de organização. Tipo assim, de eu definir uma meta, é mais eu querer evoluir do que eu colocar a meta no papel, porque não adianta nada, tá no papel. E nunca olhar. Nunca olhar. Exatamente. Silvia, teve uma dica que você deu numa última palestra sua que eu vi, falava sobre quando você tem uma grande atividade para fazer, ou uma pequena atividade, mas que para você ela é complexa, você travava a agenda para aquela atividade. Por exemplo, 2, 3 horas ou a tarde inteira para cumprir aquilo. Me conta essa dica. Então, o que acontece? As pessoas falam assim, nossa, eu tenho muitas coisas para fazer durante a semana e, às vezes, algo que é muito importante pela quantidade de interrupções, pela quantidade de urgências, emergências, imprevistos que vão aparecendo, às vezes as pessoas não deixam. Então, eu gosto muito de usar na semana uma estratégia chamada blocos de tempo. A estratégia bloco de tempo é você reservar horários específicos na sua agenda de atividades que provavelmente você iria procrastinar, tipo alimentar a planilha financeira, que eu não gosto, ter que gravar um conteúdo, aí cada um vai colocar ali dentro aquilo. Então, ao invés daquilo ser uma tarefa, você transforma aquilo num compromisso, com dia e hora marcado. É como se você marcasse uma reunião com você mesmo para você executar aquela tarefa. Porque se você marca uma reunião comigo, a possibilidade de você faltar é só se tiver um imprevisto. Você tem um senso de responsabilidade lá em cima. Só que quando você marca uma reunião com você mesmo, a possibilidade é qualquer coisa que aparecer, você desmarcar e colocar outra urgência. Então, quando você estabelece o hábito do bloco de tempo, são horários específicos que você reserva na sua agenda para que você faça atividades que são extremamente importantes, que são as atividades mais importantes do seu dia. Entendi. Então, você trava aquele período para que você cumpra com aquele compromisso. Exatamente. Não é só um check de atividades, é um compromisso que você tem. É um compromisso. Então eu vou fazer um bloco de tempo ou um bloco de tarefa quinta-feira de 8 às 10. Então, entre 8 e 10, eu não atendo cliente, eu não leio e-mail, não respondo mensagem no WhatsApp, não entro em rede social. É foco total naquela atividade. O que você vai observar? Você vai observar que, às vezes, atividades que você demorava 1 dia, 2 dias para fazer, você vai fazer em 1 hora. Foco concentrado. Sem pegar no celular, por exemplo. Sem pegar no celular. Você reparou, né? Hoje em dia a gente está tão habituado, hoje em dia o nosso tempo de foco diminuiu. Até pessoas extremamente produtivas, o hábito de estar ali, o tempo de foco diminui. Você tem que voltar, dar uma mexidinha no celular para retomar o foco. Só que, na verdade, eu acho que isso faz perder o foco. Até você voltar, só a concentração. Porque aqueles... Mas sabe aquele tique? Aquele tique, então eu preciso de pegar alguma coisa. Só pra você ter noção, tem um dado que eu gosto demais desse dado, porque as pessoas vêm e falam assim, eu não tenho tempo, nossa, eu não tenho tempo, não tenho tempo. É uma frase que a gente tem 2 frases universais que eu escuto. Não tenho tempo, e aí, tá na correria? São as frases que eu mais escuto. Eu não tenho tempo. A cada 9 vezes que você fala, de 10 que você fala não tenho tempo, 9 você está dizendo, isso não foi prioridade. Sim. Então vamos voltar lá na questão do celular. Por que as pessoas hoje, elas têm tantas interrupções e distrações? Porque uma pessoa, ela checa o celular a cada 6 minutos e meio. A cada 6 minutos e meio é uma notificação, do banco, das redes sociais, da Shein, do Shopee, da Temu, milhões, né, do iFood, de notificações. Aquela notificação que subiu aqui na lateral, que você olhou, você já perdeu o foco. O seu cérebro demora uma média de 6 a 15 minutos para redirecionar para aquilo que você estava fazendo. Se você estava conferindo algo, você vai parar e vai pensar, calma aí, onde que eu parei? Qual a linha que eu estava? Você vai ter que ler tudo de novo para reconstruir. Então, você acaba perdendo mais tempo, só que você tem a ilusão da multitarefa. Sim. Que a ilusão da multitarefa é, estou escrevendo um relatório, mas estou atendendo o meu time. Estou assistindo uma videoaula. Não tô. Ou você está assistindo a videoaula, ou você está fazendo um relatório. Não tem como você fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Sim, o que acontece muito, é uma pergunta que eu acredito que muitos têm essa dúvida também.
Tem pessoas que trabalham em empresas e tal, que elas não conseguem prever a semana dela. O máximo vai lá, segunda-feira tem que atender um cliente, o resto tudo vai ser decidido na correria. E aí, como que faz? Tem como fazer agenda? Eu acredito que toda rotina imprevisível é previsível. Como? Me fale mais sobre isso. O que acontece? É porque, na verdade, as pessoas elas têm uma crença de que ter rotina é algo que vai deixar ela preso. Sim. Você fala, nossa, ter rotina? Não, eu não gosto de rotina, eu gosto de dinamismo. Só que existe uma diferença em você realizar atividades rotineiras. Vamos supor, você que é uma pessoa que é mais dinâmica. Se você tivesse que ser um bibliotecário todo dia, de 8 a meio-dia, das 14 às 18, organizar todo dia os mesmos livros no mesmo lugar, você ia dar conta? Eu sendo dinâmica, ele sendo dinâmico? Não vai. Não, nunca. Então, o que acontece? Isso é um trabalho rotineiro, todo dia vai fazer a mesma coisa. A rotina não significa que tem que ser igual. A rotina é eu definir o que eu vou fazer no meu dia. Por exemplo, segunda-feira de manhã, só atendimento de cliente. Terça-feira, só reunião. Exatamente. Então, sempre no final do dia eu vou alimentar o meu CRM. Eu escuto muito essa questão da dificuldade de definir uma rotina, uma agenda, fazer um planejamento, principalmente de quem trabalha na parte comercial. Sim. Fala, nossa, não tem como, porque o cliente me liga, eu tenho que ir, eu tenho que atender, eu tenho que me virar e tal. Ok, mas você já sabe que isso é um padrão do seu mercado. Então, como você pode se organizar nesse padrão? Então, eu posso me organizar da seguinte forma. Eu percebo que segunda-feira é o dia que eu sou menos acionada. Então, eu vou bloquear aqui de 8 às 10. Para fazer as atividades estratégicas, desenhar as campanhas, fazer o planejamento, alimentar o CRM. Então, você define na sua agenda os horários específicos para cada atividade dentro da sua realidade. É possível você ter previsibilidade no cenário mais imprevisto possível. Porque quando nós falamos de imprevisto, nós temos dois tipos de imprevistos. Os imprevistos previsíveis e os imprevistos imprevisíveis. Imprevisíveis, catástrofe, uma chuva, uma batida, um acidente no carro. Agora, vocês dois são pais, né? Sim. Então, quanto mais você está apressado saindo para levar o filho na escola, o que acontece? Mais chance de imprevisto para acontecer. Então, esquece a lancheira, você deixa a chave do carro, não acha onde que tá, a esposa ou o marido não colocou no porta-chave. Isso acontece no seu caso? É raro, mas acontece sempre. Tá vendo? Na minha casa também acontece. Percebe que é um padrão? Sim. Entendeu? Então, ok, se eu sei que toda vez que eu vou descer para levar os meninos na escola, eles emperram, eu não preciso sair 5 minutos antes. Eu vou sair 30 minutos antes. Porque eu sei que vai acontecer. Porque eu sei que vai acontecer algumas coisas. Nossa, eu percebo que sempre início de mês é muito mais cheio, eu tenho uma demanda maior. Ou empresas que fecham no final do mês também, tem que fechar faturamento. Exatamente. Nossa, então eu sei que a primeira semana do mês é muito corrido para mim. Então você já sabe que é muito corrido. Só que as pessoas já estão tão acostumadas a viver apagando incêndio que ela acha que a única forma dela produzir é aquela. Então, resumindo, se eu não estou entregando resultado, se eu não estou performando, é desorganização. É desorganização. Silvia, quando que veio essa virada de chave para trabalhar com gestão de tempo, para criar uma mentoria sobre isso? Quando que foi a virada de chave? Foi na pandemia que isso aconteceu. O que acontece? Eu era coordenadora de graduação de 2 cursos na faculdade, dava aula e aí de repente ali em março nós tivemos todas as faculdades fechadas. Aquele caos. Aquele caos, exatamente. Só que a faculdade privada, ela precisou em 5 dias colocar todos os alunos na plataforma. Né? E aí começou a aparecer muita demanda da própria faculdade para ensinar como os alunos estudar em home office, como os coordenadores se organizar em home office. E aí eu já tinha um histórico lá atrás de que eu era organizada. Então, geralmente, eu entregava os meus relatórios 2 dias antes, e aí, como eu estava livre, eu acabava ajudando os meus amigos a entregar também. Então, quando veio para a pandemia, para mim foi super tranquilo. Mesmo eu estava com 2 filhos pequenos em casa ainda, e tendo que trabalhar muito, trabalhei muitas horas, só que eu achava que todo mundo tinha agenda, que todo mundo tinha lista organizadinho. Eu achava, gente, é óbvio, todo mundo tem uma agenda. Não é possível. Todo adulto tem que ter uma agenda, não é possível? Coitado. Que seja no celular, que seja independente. Eu achava que todo mundo tinha agenda, que todo mundo tinha lista de tarefas. Eu achava que as pessoas se planejavam. E aí, quando foi para a pandemia, a gente teve muitas empresas que fecharam, muitas pessoas que quebraram, porque não tinha reserva financeira, não tinha um planejamento, muitas
não sabia trabalhar no home office, A gente tinha delivery, muitas pessoas surtando porque tinha um filho em casa e aí como se organizar para conseguir entregar. E aí eu comecei a receber muitos convites de lives para falar sobre gestão de tempo em home office. Aí você enxergou o nicho. E aí o que acontece? Naquela época eu coordenava muitas pessoas. E aí eu fiz uma formação de coach que era para conseguir liderar o meu time em home office. Então, eu sei que o coach, ele trabalha essa parte de desenvolvimento, né? Então, eu fiz a formação na pandemia para que me ajudasse a liderar. Então, eu tava, tinha 20 professores, cada um numa cidade diferente. Como que eu ia fazer para manter esse time engajado, entregando resultado e entregando uma aula eficiente para o meu aluno? Então, eu fui estudar para isso. E aí, lá dentro do processo de coach, na formação, você tem um estágio que você precisa fazer, obrigatório para você aplicar o método, para você receber o certificado. E aí eu apliquei ali com 5 pessoas. Falei, vou aplicar, né, porque eu preciso do certificado, enfim. E aí eu apliquei com essas 5 pessoas e o meu marido foi uma dessas pessoas. Eu ia te perguntar se você tinha sido a cobaia, sempre. Meu marido foi uma dessas pessoas e alguns amigos, e eles tiveram uns resultados, assim, incríveis, extraordinários. Mudança de perspectiva, isso mesmo. Aí Sai eu de falei, patamar para outro. caraca, se esse negócio pode gerar resultado, assim... E aí eu falei, Por que não ganhar dinheiro com isso? E eu ainda nem pensei nisso. E aí o que acontece? Eles começaram a me indicar para algumas pessoas, começaram a contar os resultados deles, e as pessoas começaram a me procurar. Eu falei, não quero transicionar de carreira, eu sou professor universitário, eu sou coordenador de curso, Minha vida tá amarradinha. Eu só fiz isso para me melhorar como líder, como gestora. E aí, eu falei, por que não abrir 2, 3, né? E aí eu abri a minha agenda, 30 dias depois eu tinha lista de espera. Nossa, que louco. Na pandemia. Porque o que acontece? Gerou necessidade. Gerou a necessidade. E aí eu brinco assim, principalmente com a minha família, né? Eu falei, gente, se conselho fosse bom, a gente dava. Vendia, não é? Isso. Conselho fosse bom, a gente vendia, não dava. Eu falei, então, vou vender. Porque eu achava que todo mundo tinha agenda, todo mundo tinha lista de tarefas. Sabia se programar, sabia se programar. Então, a partir disso, veio a necessidade. Mas ainda assim eu levei 2 anos para fazer a transição de carreira, para depois ficar atuando só nessa área de palestras, mentorias e treinamentos, porque eu vi que era uma necessidade, porque eu achava que todo mundo... Foi gradativo, mas você enxergou ali um campo extenso para poder trabalhar. E principalmente porque eu via as pessoas desistindo no meio do caminho por causa do cansaço. E por falta de conseguir se organizar. Então, eu vi muitas mulheres abandonando a carreira porque não conseguia conciliar a maternidade, e eu vi muitas mulheres que quando a maternidade chegou não conseguiu, meio que surtou porque não conseguia conciliar com o trabalho ou começou a entregar menos, né? Então, infelizmente, a gente tem essa crença, né, de que vai entregar menos, não. Você só precisa se adaptar à sua nova realidade, se organizar para que você possa conciliar. Não acredite em equilíbrio. Conte mais sobre isso, porque eu sempre imagino no equilíbrio, mas... Eu não acredito no equilíbrio. Por quê? Por que não existe equilíbrio? O dia tem quantas horas? 24 horas, ok? Você trabalha... Vamos falar sobre o empreendedor? Sim. Segundo pesquisa do Sebrae, o empreendedor trabalha de... Quando estiver acordado. É verdade. Eu falo assim que o empreendedor, ele é aquela pessoa que ele tem liberdade de horário. Sim. Ele pode trabalhar a qualquer horário. A pessoa que é um escravo do horário, pode continuar. De manhã, de tarde, de noite, né? Então, as pesquisas mostram que trabalha de 9 a 10 horas por dia, tirando o final de semana. E aí... O que acontece? Eu até me perdi na pergunta. O equilíbrio. Por que eu não acredito em equilíbrio? Você vai trabalhar 8 horas. Vamos pegar o padrão? 8 horas. Certo. O dia tem 24 horas. Certo. Você trabalhou 8. Você vai pegar o seu filho na escola às 18. Se você trabalha 8. Você vai ter 8, 6, 7, 8, 9 horas. 10 horas a criança já vai estar dormindo. Sim. Você não vai conseguir ficar 8 horas com ela. Não. Para você dizer que é equilíbrio, você tinha que ficar 8 horas no trabalho e 8 horas com o filho. Não, então não tem essa possibilidade. Não tem como. Então você teria que ficar 8 horas no trabalho, 8 horas com seu filho e 8 horas com o marido. Não tem como. Não tem como. Atividade física não entrou nessa lista. Não entrou. Então, por isso que eu acredito que conciliar as múltiplas funções é real e possível. Ok? Faz sentido. Faz sentido. E dar intensidade para elas. E dar intensidade. Então vão ter períodos que a sua área profissional vai exigir mais de você. Sim. Principalmente se você estiver num momento de posicionamento, você estiver num negócio novo, se você estiver desenvolvendo um novo projeto, você vai precisar trabalhar mais horas.
Mas você pode colocar horários específicos para se dedicar como mãe, como esposa. Eu sempre dou esse exemplo porque eu acho que é muito importante, que comunica com muitas pessoas. Quando eu transicionei de carreira aos poucos, mas os 6 últimos meses eu precisei dar um sprint. Que era o quê? Eu tinha que dobrar minha carga horária na faculdade e dobrar minha carga horária na empresa para me transicionar de carreira. Então, o que eu fiz em casa? Acordos. Então, eu sou casada, tenho 2 filhos, eu falei, ok, nesses 6 primeiros meses agora, eu vou precisar ficar um pouco mais ausente nas atividades dos meninos. Você assume essa responsabilidade? Assumo. Então, eu dediquei ali 70% do meu tempo para o profissional e 30% para as outras áreas. No semestre seguinte, o meu esposo precisou se ausentar para fazer um curso específico. Então, tudo foi conversado, programado. Então, eu tive que diminuir a minha dedicação no meu trabalho. Então, eu fiquei 70% família e 30% trabalho. Então, e aí, por que muitas pessoas acabam adoecendo hoje, Rafael? Porque elas estão em busca do equilíbrio. Então, é a autocobrança, é a autoexigência, é a alta performance, é muitos resultados. Eu tenho que ser uma boa mãe, uma excelente profissional. Eu tenho que ser muito excelente. E aí, o que acontece? Essa alta performance, às vezes, as pessoas usam até de forma irresponsável. Sim. Porque a alta performance é entregar resultado acima da média em todas as áreas. Isso não existe, é desgastante. Isso não existe, é desgastante. A Giovana, que é mãe agora de quantos meses? Larinha com 4, Heitor com 4 anos, 4 meses, 4 anos. 4 meses. É insano você cobrar de uma mãe com a criança de 4 meses que acorda de hora em hora à noite a mesma performance durante o dia. Sim, verdade. Entendeu? Verdade. Mas, e aí, quando você fala de equilíbrio, obrigatoriamente deveria ser isso. Sim, faz sentido. Teve uma parte que ela falou numa última palestra dela também, que eu achei chiquíssimo. Que ela pega a agenda dela, a agenda do marido dela, que são agendas digitais, imagino que pelo Google. Isso, pelo Google. E aí ela olha e encaixa os programas entre ela e ele, momentos juntos. Me conta como é que você faz isso. Então, o que acontece? Ela arruma uma agenda digital pra gente. Todo mundo. Gente, Google Agenda. É, mamãe. Google Agenda. Dá dica de aplicativo. É de graça. Você só precisa ter uma conta no Gmail e salva a sua vida, viu? O que acontece? Justamente porque eu acredito no conciliar, eu preciso também... Eu não vou ser uma mulher, ou uma esposa, uma pessoa irresponsável que não vou olhar para o meu casamento. Sim. Não é verdade? Então, tem como ficar 8 horas com o marido, 8 horas no trabalho, 8 horas com o filho? Não tem. Não tem. Então, mas eu preciso entender o que é importante para que eu possa conciliar. Então, qual que é o tripé? No meu caso, não é tripé, né? Porque são várias áreas. Então, eu tenho profissional... Eu tenho casamento, filho e igreja. Perfeito. Então, meu já passou do tripé, né? Então, qual é o tempo que eu vou dedicar para o marido? Então, aí a gente coloca um café da tarde ali, porque à noite os meninos estão em casa. À tarde, às vezes, com criança pequena em casa, você não termina uma frase. Né? Verdade. Minha produtora. Você tem que esperar as crianças dormir para depois você conversar. Mas tá muito cansado, você não consegue mais contar o dia inteiro. Exatamente, você nem se lembra mais do dia inteiro. Exatamente. Então, é você priorizar aquilo que é importante. Então, o diálogo no casamento é extremamente importante, alinhamento é extremamente importante. Por que não você definir um horário? Aí tem gente que fala assim, nossa, mas é muito engessado. Muito frio nossa, isso. É muito frio, eu defini um horário que eu vou... Sim, porque se você não definir, ele não vai isso acontecer. Que eu ia falar, é melhor assim do que nem ter. Olha, eu vou falar pra você que... Eu não vou falar que eu salvei muitos casamentos, mas essa técnica, essa estratégia de você reservar um bloco de tempo ali na sua agenda específica, com dia e horário fixo, salvou muitos casamentos. Que legal. Porque a empresária, que é quem eu atendo, muitas empresárias, é uma mulher que gosta de trabalhar. Sim. Então já estava na minha agenda, já estava na agenda dele, sabia. Já era fixo, a gente saía. Às vezes a gente não tinha nada relevante para conversar ou para decidir, mas às vezes assunto que você precisa, escola de filho, assuntos importantes. Bate-papo entre vocês, aquela coisa gostosa. Tomar um café, jantar junto. Isso é muito importante. Então, eu sempre recomendei o café, porque às vezes nem todo mundo tem com quem deixar os filhos à noite. Então, os filhos estão na escola pela manhã, reserva um horário pela manhã. Os filhos estão na escola pela tarde. Quem não tem filho também já coloca isso, que é definir horários específicos para coisas que são importantes. Você quer um exemplo? Eu tenho uma amiga, que ela é minha amiga mesmo, de verdade. Toda semana a gente toma chá, uma vez a semana. Legal. Porque tá lá como prioridade na agenda.
E o que te tira essa prioridade é algo extremamente relevante. Isso tem que ser muito extremamente, assim, master. Não é uma ligação de cliente, não é uma reunião fora de horário, é filho e marido. Exatamente. O que que acontece? Quando você coloca na agenda, por isso que eu falo assim que a agenda ela tem um poder muito grande, porque quando você coloca na agenda, aquilo virou compromisso. E o cliente, e é assim, quando você bloqueia aquele horário, o cliente só quer aquele horário. Sim. Já observou que é assim? Aham. Então, o que que eu respondo pro meu cliente? A cliente, nossa, preciso de um encontro com você, uma reunião sexta-feira, 4 horas da tarde. Olha, 4 horas da tarde eu já tenho um compromisso. Eu tenho horário tal hora e tal hora. Algum desses horários Sem medo, sem problema disso. sem problema. Porque se você não mandar na sua agenda, as outras pessoas vão mandar Não, nela. e a gente sempre cede. Você sempre Sim. percebe que você está cedendo para colocar outras prioridades, outras pessoas naquilo que é prioritário para você. Mas eu acho, Giovana, que a Silvia pode ser melhor que eu. Às vezes a gente não tem essa prioridade pra gente, sabe? Exatamente. É isso. Aí qualquer um é melhor do que isso. Eu, por exemplo, Giovana e Silvia, eu não tinha esse costume de agenda quando eu não era empreendedor ainda. Depois que eu passei a ser, aí tem que ser a agenda certinho, porque senão não consegue entregar. Uma Não coisa consegue. deles que eu acho interessante é os meninos têm horário para fazer jiu-jitsu. A criança. No horário do jiu-jitsu dos meninos, nada atrapalha, nada acontece. Eles podem ter qualquer compromisso. Não, eu não posso, porque quarta-feira, 6 horas da tarde, horário de jiu-jitsu dos meninos. E você sabe que isso é importante. Há uns 2 anos atrás eu percebi mudança de comportamentos dos meninos dos dois, né? E eu falei, não, eu quero estar mais perto deles, então eu vou bloquear 2 dias pela manhã. Quando você olha para o faturamento, você fala, nossa, se eu vou deixar de 2 atender dias? tantos, 2 dias, Dá X. vai faltar. Só que será que se essa falta, esse subsídio do faturamento não vai ser pior depois a falta no caráter ou nas emoções da criança? Aí eu tô falando como mãe. Sim, perfeito. Então, quando eu fiz a conta do que era mais importante naquele momento, eu bloqueei 2 manhãs minhas, que é as manhãs de levar os meninos para o inglês, levar para aula de música, levar para natação, e que são coisas que fazem muita diferença na vida dos filhos. Muita. Essa Então, proximidade. exatamente. Então, às vezes por isso que eu falo, não tem equilíbrio. Eu Entendi. escolhi nesse momento não ganhar dinheiro naquele horário para dedicar aos meus filhos. Interessante. E sua mentoria é mais voltada para mulheres ou não? Não, a mentoria eu atendo homens e mulheres, empresários. Temos mais empresários? Como é que funciona? Como é que se inicia? Se é homem ou mulher, você Não, fala... assim, é mais empresariado, é mais varejo, é mais autônomo? Na verdade, são pessoas desorganizadas que querem crescer e que estão sobrecarregadas. De diversos prestadores de serviço, indústria, varejo, moda. Mas acaba que você mexe quando alguém quer organizar melhor a sua parte profissional. A Silvia mexe em tudo. Tudo, não Silvia tem mexe como. no pessoal, Sim, mexe na tudo que ela tá saúde. falando, a gente já percebe que tem que mexer. E aí, o que acontece? É lógico que, para até uma questão de organização, a gente divide muito a nossa vida pessoal e profissional. Mas o nosso pessoal afeta diretamente no profissional e o profissional afeta diretamente no pessoal. Então, eu já atendi grandes CEOs que quem me procurou foi a esposa, porque estavam a ponto de um divórcio, porque ele não saía mais da empresa. Não tinha tempo para família, Não tinha tempo para outras família, atividades para ele mesmo. Exatamente. E tudo é uma questão de ajuste, de agenda, de prioridades, de delegar, de estruturar time. Então, a mentoria, ela trabalha nos 3 pilares: autoconhecimento, planejamento e plano de ação. Sempre alinhada a um objetivo. Então, Pode. não, só falar que é sempre alinhada a um objetivo. E olha só, você vê que interessante. O primeiro pilar, autoconhecimento. Não é gestão de tempo. Não. Você sabe por quê, Rafael, que eu gosto do autoconhecimento, e quando eu estruturei a mentoria e qualquer treinamento que você for, vai ter lá o autoconhecimento. Por quê? Porque a produtividade, a gente tem... Se você nem precisa me contratar, entra lá no Google, entra no chat GPT, tem vários livros. Só que o problema é que você tem a sua particularidade, você tem a sua realidade de vida. Então, por isso que eu trago, em primeiro lugar, o pilar autoconhecimento. Então, qual que é o meu ponto forte? Qual que é o seu ponto forte? Qual que é o seu ponto forte? Agora, qual que é o ponto fraco? Quais são meus pontos fracos? Porque aí, esses pontos fracos, eles podem estar sendo obstáculos que estão impedindo você de alcançar resultados. Por isso que é muito personalizado e individualizado, porque eu preciso entender o que funciona. O que gera muitas frustrações para as pessoas, principalmente na literatura que a gente tem hoje,
ela pega um método, ela não avalia o estilo de vida dela e aplica e te amar. E ela quer tentar aplicar aquele método. E aí por isso que tem muitas pessoas que não conseguem ter consistência. E tem frustração, que fala que controle de tempo não dá certo, que nada funciona. Porque essa rigidez, essa inflexibilidade, não é pra mim isso. Não é bem isso, né? Exatamente. Vamos lá para o nosso café agora? Bora. Você quer café, Silvia? Eu quero. Então vamos para café. Então voltamos agora, esse é o nosso momento do café com reflexão. E Silvia, tomando um cafezinho que você gosta, né? Gente do céu, eu gosto de café demais. Sem açúcar, você toma? Só tomo sem açúcar há mais de 10 anos. Olha aí, muito bom. Ela é das nossas. Silvia, nesse momento, essa pausa para essa reflexão, eu vou te fazer uma pergunta. Pode. Nessa sua trajetória, tá? Tantos anos aí de coordenadora, professora universitária, hoje mentora, palestrante, família. Se você pudesse mudar alguma coisa na sua trajetória, o que você faria? Se eu pudesse mudar alguma coisa, olha, é uma pergunta bem complexa. Mas sabe uma coisa que eu acho que eu não mudaria nada na trajetória? Porque eu acredito muito que a minha trajetória ela me trouxe onde eu estou. Então, lógico, ao longo dos anos eu fui buscando coisas que eu precisava melhorar. Eu acredito muito que a nossa história, ela explica a nossa construção, ela forja o nosso caráter e ela nos fortalece. Então, eu acho que eu não mudaria. Pode ser até um pouco incrível, assim, não. Até uma coisa, mas eu Isso acho é que autêntico. eu não mudaria. Eu não mudaria. Assim, seguiria essa mesma linha. Eu tenho esse mesmo pensamento porque o que eu sou hoje, eu tive que passar A por construção tudo isso. dos Rafaéis que vieram. Exatamente. Eu sou hoje porque pelo que eu passei. Poderia ter sido melhor, pior, não sei, mas eu sou. Por exemplo, hoje eu dou treinamentos nas empresas. Eu acredito muito que a minha base, a minha formação veio dos meus 10 anos de sala de aula, lidando com 8 cursos diversos e diferentes. Acho que é isso mesmo. Nada na sua trajetória. Uma trajetória brilhante que só tende a crescer. Silvia, você já comentou com a gente que você é pastora também. E como que você faz, como você lida com essa questão de gestão do tempo? Você consegue ajudar os seus liderados, as pessoas lá, os membros, não sei como que diz. E conta pra gente um pouco sobre isso. Eu penso assim, como eu comentei com vocês, a gestão de tempo e a organização, ela sempre foi a base de tudo que foi sendo construído ao longo da minha vida. E Deus não age na desordem. Então, quando a gente pensa em tudo que Deus trouxe, tudo que Deus fez, até Ele foi organizado. Então, no primeiro dia, Ele criou, depois Ele descansou. E é algo que eu fico até me policiando para não ser chata, porque eu falo tanto disso que automaticamente eu já estou o tempo todo ensinando. Então, agenda, reunião de líderes, lista de tarefas. Eles também são organizados. Então, eu pelo menos ensino para que eles sejam. E como que eu faço para conciliar, né? Da mesma forma como eu vou colocando, eu divido a minha agenda em cores. Então, exatamente, para ficar mais fácil visual. E eu divido dias para áreas específicas. Então, exemplo, terça-feira à tarde você nunca vai me encontrar fazendo alguma coisa profissional. Nunca é uma palavra muito forte, né? Sim. Vamos colocar, habitualmente, toda terça-feira à tarde eu estou dedicada ao Ministério Pastoral. Então, eu reservo dias específicos. Então, toda terça-feira à tarde estou dedicada ao Ministério Pastoral. Toda sexta-feira de manhã, atendimento pastoral. Então, eu divido na minha agenda dias específicos para cada área. E aí, eu não corro o risco de ter um monte de coisa sobreposta. E essa agenda você começa a montar no domingo? No domingo. No domingo eu faço o planejamento da semana e nesse planejamento da semana eu encaixo todas as atividades. Em uma única agenda eu coloco os meus compromissos profissionais, pessoais, ministeriais e tudo que tem lá. Me conta, essa agenda de papel ou é um aplicativo? Gente, ela falou que divide por cores, eu já fiquei interessada. É o Google Agenda, eu uso o Google Agenda. Por que eu uso o Google Agenda? Eu falo assim que hoje as pessoas levam o celular até pro banheiro. Sim. Então é algo que você pode ter na palma da sua mão, hoje a nossa vida é muito dinâmica. Eu encontro uma pessoa aqui no supermercado, ela quer marcar um café comigo, eu abro a minha agenda, olho, e o Google Agenda ele é muito visual. Sim. Então eu olho ali, eu sei exatamente o dia que eu posso, o dia que eu não posso, e aí... Igual o podcast.
Várias vezes. Você pode na terça? Não, na próxima terça. Eu falei, gente, na terça não tem como. Na terça não dá. Porque na terça-feira eu tenho essa reunião que ela é específica e que eu travei a minha agenda. Porque se eu falar, não, posso faltar essa semana. Depois você abre um precedente terrível. Exatamente. Então, quanto mais flexibilidade você tem, maior a possibilidade de você se desorganizar e tirar aquilo que é realmente importante da sua agenda. Silvio, fala pra gente um pouco sobre a sua imersão sprint, que a gente vê nas redes sociais. O que aprende? É só pra mulher, pra homem também? Gente, olha, a imersão sprint, eu fechei ela só pra mulheres. É como se fosse o clube. Vou lá. Mas, olha, eu estou sendo pressionada para abrir para os homens. Deixa sócios. restrito. E aí, o que acontece? Entendendo as particularidades do universo feminino e do empreendedorismo feminino, eu entendi que tinha algumas particularidades que eram importantes ser tratadas ali, que às vezes as mulheres não se sentiriam tão à vontade. Então eu brinco, eu falo, gente, quando tá na TPM, realmente, a mulher que tá amamentando. Sim. Enfim, são particularidades e aí a gente criou a nossa comunidade. A imersão sprint, são 2 dias, onde a gente trabalha 3 pilares, que eu acredito que são os pilares mais importantes. A pessoa da empresária. Então, autoconhecimento, pontos fortes, perfil comportamental, comunicação, produtividade. A gente trabalha esse mito da supermulher. Segundo pilar, eu trabalho o negócio. Então, planejamento estratégico, processos, manuais, regimentos. O que é importante para um negócio funcionar? E o terceiro pilar, que é time. Porque toda empresa que quer crescer e escalar, ela precisa de time. Ela precisa de um time forte. Pessoas e processos. Então, a gente fala sobre reuniões, feedbacks, como selecionar um time, como construir um time, como lidar com a nova geração que está aí no mercado. Então, eu já estudo sobre as diferenças de gerações há 14 anos. Quando eu era professora universitária, eu estudava para lidar com o aluno em sala de aula, como pastora, para lidar com os adolescentes e jovens da igreja. A nossa igreja tem uma média de 500 a 600 jovens e adolescentes, então são muitos. E é uma geração que eu adoro trabalhar, tá, gente? O povo fala, que essa geração é a geração do mimimi. Eu falo, não fala mal dessa geração, não, porque eles têm um potencial muito grande se você souber liderar eles. Sim. E se você souber colocar cada pessoa no lugar certo. Então, a imersão sprint, ela vem para trabalhar esses 3 pilares do negócio, né? Qual é a próxima edição? A próxima edição vai acontecer agora em setembro. Setembro, quando? Já deixa... Gente, pode ser que eu erre, mas é 5 e 6. É no primeiro final de semana. 5 e 6 de setembro acontece a imersão sprint. Vocês são meus convidados, né? Eu quero... Manda a Joyce, com certeza. Eu vou lá cestar. Vai lá cestar, com certeza. E é um momento muito gostoso, intenso, prático. E eu falo assim, porque eu não gosto de nada, apesar de ser muito analista, conforme, eu gosto assim... A pessoa saiu de lá no primeiro dia, ela já consegue colocar em prática o que ela aprendeu. Legal. Isso é bom, porque a gente tá cheio de treinamentos aí que é só teoria. Exatamente. Sem mão na massa, né? Na prática, e toda vez que tem a imersão, eu tô ali mudando, alterando, vendo coisas que estão atentos no mercado, tendências do mercado, eu trago. O que eu trabalho com os meus mentorados, eu levo lá, porque como eu atendo muitas empresas, eu atendo as empresárias e eu atendo também as empresas nos treinamentos. Então, eu sei qual é a dor daquele empresário, daquela empresária, então eu sempre levo para dentro da imersão. Vai ser uma maravilha. Então, você é interessado nessa imersão sprint, segue a Silvia, não perde essa oportunidade, né? Vamos lá? Gente, mais de 1 hora de podcast, sabe por quê? Porque o assunto tá muito bom, o assunto tá muito gostoso. A troca que a Silvia ensinou muito pra gente, né, Rafa? Espero que vocês gostem muito também. Vamos marcar uma próxima edição? Vamos. Próximo bate-bola? Numa quarta-feira, hein? Numa quarta-feira, a gente já entendeu já. Numa quarta-feira. Silvia, foi um prazer estar aqui com você hoje. Muitíssimo obrigada, tá? Deus abençoe ricamente aí. Amém. Que prospere muito e continue ensinando pessoas a gerir com qualidade seu tempo, suas vidas. Muito obrigada. Eu que agradeço, Giovana. Obrigada, Rafael. O nosso staff ali que tá ali escondidinha, que é quem faz acontecer. Exatamente. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês, falando desse assunto que eu ficaria aqui 4 horas, 5 horas. A gente percebe que você ama o que você faz. Eu gosto demais. E porque eu sei que é algo que pode transformar a vida das pessoas, eu acredito no crescimento sustentável de um negócio, uma escala, sem você precisar perder a sua vida no meio do caminho. Olha, que legal.
Meu Instagram, se você quiser me seguir, se você quiser não, vai lá, segue, porque lá não tem dicas, tá, gente? Porque eu não dou dicas, tem estratégias preciosas que se você aplicar, você vai ter transformação na sua vida. É silviasouto.oficial. Vai ser um prazer ter você lá na rede. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu, particularmente, aprendi muito. Espero que vocês também tenham aprendido. A gente tenta fazer as perguntas que o pessoal de casa quer ouvir, né? Então, espero que tenha acertado também. Vou deixar meu Instagram também, vocês devem me seguir, rafaelamaral.dh. Quem quiser acompanhar, todo dia eu dou dicas sobre liderança, gestão de equipes, de pessoas também. Giovana, você. Meus queridos, muito obrigada. Mais um podcast Conexões que Transformam. Segue a gente no Insta, @CNX Conexões que Transformam. O Rafa vai colocar aqui embaixo para você. Segue a gente no canal do YouTube, isso mesmo, colabora com essa iniciativa maravilhosa que está trazendo pessoas com conteúdos incríveis para você daí de casa, tá? E me segue também, @GiovanaAMFF no Instagram. Um beijo, prazer estar aqui. Tchau, até mais. Pessoal.